Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de março. Logo no começo do mês eu ganhei um bônus no iBooks, então eu comprei o e-book Professor Feelgood. Nesse livro a gente vai conhecer a Asha. A Asha é a irmã da Tate, né, que a gente conhece no primeiro livro, que é o Mr. Romance. E aqui a Asha, ela tá prestes a ser promovida, né, a carreira do sonho dela. Só que pra isso ela precisa encontrar um livro que se torne um best-seller. A editora na qual ela trabalha tá passando por uma crise financeira, infelizmente, que tá sendo bem comum aqui no Brasil também. Então ela tem a brilhante ideia de entrar em contato com o Professor Feelgood. O Professor Feelgood é um homem que tem uma conta no Instagram com mais de 3 milhões de seguidores e sempre ele posta uma foto com algum poema, algum texto dele. Quando a Asha entra em contato com ele, ela já percebe que ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Mas quando ela finalmente conhece ele pessoalmente, é um balde de água fria que cai em cima dela, porque ele é com certeza a última pessoa que ela esperava. Esse com certeza não é o melhor livro da Lazy, bom, pelo menos na minha opinião, mas é um livro muito bom. Eu gostei muito da forma como a autora levou a história, foi bem diferente do que eu imaginei que era. A gente acompanha um pouco dos dramas da Asha, mas principalmente os dramas do professor, que tocava muito meu coração sempre que ele mencionava. A escrita da autora continua impecável, como sempre, mas nesse livro parece que demorou um pouco pra conseguir não me conectar com os personagens, mas conseguir sentir alguma coisa na história. Geralmente quando eu leio um livro da Lazy, eu já entro na história de cabeça, mas nesse aqui demorou um pouco pra acontecer. Mas no fim das contas foi uma leitura incrível, incrível, incrível e eu super indico pra todo mundo. Também li No Limite do Perigo, da Kate McGuire. Esse livro é o terceiro de uma série, porém são histórias independentes, você pode começar a ler esse, mas eu realmente indico que você comece pelo primeiro, que é No Limite da Atração, e depois leia o segundo, que é No Limite da Ousadia, e finalmente leia esse terceiro. Nesse livro a gente vai conhecer a Rachel. A Rachel, ela é a única filha mulher dentre vários filhos homens, então ela sempre foi muito super protegida tanto pelos irmãos quanto pela mãe. Existe um motivo pra isso, mas eu indico que você leia o livro pra descobrir. E ela tem uma paixão muito grande que é pelo carro que ela tem, então um dia ela está meio que chateada com a vida, ela segue os garotos até numa pista de corrida, um racha que estava tendo e ela resolve participar. Mas acontece uma treta muito grande aqui e ela acaba ficando em perigo. Ela e o Isaías, porque ele tava no meio e ele meio que ajuda ela. E cara, que livro maravilhoso. A escrita da autora continua impecável como sempre, muito rápida, muito leve, muito fluida e principalmente muito jovem, né, porque é o público desse livro. Eu amei conhecer um pouco mais do Isaías, porque o Isaías é aquele cara que, tipo, dá medo, sabe? Grande, forte, todo cheio de tatuagem, mas quando a gente conhece, a gente percebe que ele tem muito medo, ele tem muitos anseios e é muito bom a gente ver essa fragilidade que ele tem. A Rachel, principalmente, ela é muito presa pela família e ela sofre muito porque tem, tipo, uma super carga dramática em cima dela que toda a família espera que ela faça. Então ela não tem a oportunidade de ser ela mesma. Apesar de ter amado o livro, eu tive bastantes ressalvas, porque o que eu mais gosto nos livros da autora é o fato dela abordar dramas familiares com muita perfeição. E aqui, que era um livro que tinha muito isso pra ser abordado, tanto pelo lado da Rachel quanto pelo lado do Isaías, a autora não abordou, assim, falou, claro, dos dramas deles, mas de forma bem superficial, e a autora deixou um pouco de lado pra falar mais do relacionamento deles, o que foi muito bom, porque a gente vê todo mundo, os dois são de mundos diferentes. Ela, a patricinha rica, ele, sabe, tipo, o playboy que é pobre, então foi bastante interessante. No fim das contas, eu acabei tirando uma estrela do livro por conta da superficialidade com que a autora levou os dramas familiares, mas isso não tira em nada a maravilhosidade desse livro, ele é muito bom. Assim que eu terminei de ler, eu já queria reler de novo, então fica aqui uma super indicação pra vocês. Eu li Ligações, da Rainbow Rowell. Esse, eu acho que é o quarto livro que eu leio da autora, e apesar de não ser o melhor, é um livro que me encantou bastante. Aqui a gente vai conhecer uma mulher que acaba priorizando tanto o trabalho, que quando é final de ano, né, época de Natal, ao invés dela ir viajar com a família, né, com o marido e com as filhas, ela resolve ficar trabalhando. Mas o marido faz o quê? Ele pega as duas crianças e realmente vai viajar e ela fica sozinha. E aí que ela começa a perceber o quão vazia ela fica sem o marido, sem as filhas. Então ela vai passar um tempo na casa da mãe, sabe? Ela não quer admitir que não consegue ficar em casa sem eles. E lá ela acaba ligando pro marido e eis a surpresa dela quando quem atende é seu marido de muitos anos atrás. E ela consegue se comunicar com o seu marido na época em que eles estavam começando o namoro, e o que é muito fofo, porque a gente percebe como que era o relacionamento deles, como que se evoluiu, né, de um namoro para um casamento. A gente conhece bastante dos conflitos que eles passaram. O livro é muito bom, mas ele demora bastante pra
as coisas começarem a acontecer, sabe? Tem horas que você fica muito chateado com a protagonista, e tem hora que, bom, pelo menos eu fiquei bastante chateado com o protagonista masculino, com o marido, apesar dele ter suas razões, né, ter seus motivos, apesar desse não ser o melhor livro da autora. É aquele livro que te dá um quentinho no coração. O final, quando eu cheguei no final, acabou o capítulo, já foi pros agradecimentos, eu fiquei, quê? Como assim? Acabou assim? Você tá de sacanagem comigo? O final é muito abrupto, o que me incomodou bastante, mas de qualquer forma é um livro muito amorzinho, um livro que faz seu coração aquecer e eu espero muito que vocês leiam e gostem. Também li Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Aqui a gente vai conhecer uma escritora, ela é uma escritora de romances policiais e tá participando de um evento quando uma mulher totalmente aleatória vem perguntar pra ela como que de fato morreu um antigo casal que ela conhecia, e a escritora fica bem assim porque ela não sabe o que aconteceu, só sabe que o casal foi encontrado morto a tiros e na arma do crime tinha a digital dos dois. Então ela fica bastante curiosa sobre isso, fica se perguntando o que de fato aconteceu e vai atrás do detetive Hércules para ele ajudar ela a descobrir como de fato esse crime aconteceu. Foi o meu primeiro contato com a autora e eu gostei bastante, não tanto quanto imaginei que gostaria, mas ainda assim foi uma experiência muito incrível. Eu gostei muito de como ela leva o livro, apesar da trama ser bem interessante. Quando chegou o final, quando descobre tudo que realmente aconteceu, eu não fiquei tão surpresa quanto eu imaginei que ficaria. Na verdade, e era uma coisa que eu até imaginei, então isso tirou um pouquinho daquele brilho, sabe? Aquela coisa de você ser feita de trouxa. Porque assim, gente, eu adoro ser feita de trouxa. E eu não me senti feita de trouxa aqui, o que me deixou bastante chateada. É a primeira vez na vida que eu não gosto de não ser feita de trouxa. Vai entender. E eu finalmente li Scarlett. Aqui a gente vai conhecer a Scarlett. A Scarlett tá procurando a avó dela, que simplesmente sumiu, assim, do nada, e ela não acredita que a avó tenha sumido simplesmente porque quis. Ela tem certeza que alguma coisa aconteceu. Enquanto ela tá procurando a avó, ela encontra o Lobo. O Lobo é um lutador, assim, sabe? E no começo ela não confia nele, mas quando a situação pede, ela acaba aceitando a ajuda dele e vai atrás da avó. Eu demorei bastante pra ler esse livro, porque eu gostei tanto da Cinder que eu queria que a série continuasse com ela como protagonista, mas não continua. Mas, cara, a Cinder aparece aqui. A gente tem a Cinder, a gente tem o Príncipe Car e a gente tem dois novos personagens maravilhosos, que é a Scarlett e o Lobo. Esse livro, ele conseguiu ser melhor do que o primeiro pelo fato de que ele abrange mais o universo. No primeiro a gente tem uma noção do que tá acontecendo, mas aqui a gente realmente vê como que tá a situação, o quão crítico tá. Tem capítulos que tu prende o fôlego porque é muita ação, é muita coisa acontecendo e você simplesmente não consegue parar. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, vou ler só 50 páginas. Eu li 200 páginas, assim, sem nem perceber. E o final, quando chegou o final, eu só fiquei chorando porque eu queria mais, eu quero muita continuação. Eu gostei muito desse livro e, assim, se a série continuar desse jeito, me surpreendendo a cada livro, vai ser uma série favoritinha. Logo em seguida, eu peguei o Testemunha Mortal pra ler. Esse é o 10º volume da série Mortal. E aqui nesse livro, a Tenente Eve e o seu marido, mozão, eles estão num teatro assistindo uma peça quando o ator principal, que era pra ser esfaqueado, né, ficticiamente, porque era uma peça, é esfaqueado de verdade, porque a faca usada não era de mentira, era uma faca real. Foi uma execução, por assim dizer, né, gente? E a Tenente Eve, como está no local do crime, ela fica muito frustrada, porque como assim ninguém percebeu? Ela, de fato, viu um crime sendo cometido na frente dela, na frente de, sei lá, centenas de pessoas, e tá mais do que decidida a ir atrás do assassino e descobrir tudo o que aconteceu, o porquê e como a pessoa realmente fez isso. Eu amo essa série, eu acompanho, né, não é à toa que eu tô no 10º volume, mas esse, na minha opinião, foi o pior, foi o mais chato. Ele não é ruim, mas comparado com os outros 9 volumes, ele perde muito. Não tem grandes acontecimentos no livro, sabe? Não tem grandes descobertas. O cara que foi morto era tão babaca que, pela primeira vez na vida, você fica tipo assim, cara, morreu, tipo, você não se importa. E esse livro, apesar de eu ter dado o quê? Umas 3 estrelas e meia, foi bastante decepcionante. E eu não sei muito bem o que dizer, foi tipo, ai, velho, foi tipo broxante mesmo, sabe? Mas independente disso, gente, se você não conhece essa série, você vá ler, porque é muito maravilhosa, tipo, maravilhosa mesmo. Então, vá ler. E depois eu fui pegar o livro que com certeza vai ser um dos melhores do ano, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu sabia que ele era bom, porque todo mundo falava que era bom, mas quando eu finalmente li, eu pude entender o porquê. Que a gente vai conhecer a Ada.
A Ada é uma garota que tem um problema no pé e a mãe dela não permite que ela saia de casa, não por se preocupar com a filha, mas simplesmente por não querer que as pessoas saibam que ela tem uma filha aleijada. E como ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial, as crianças estão sendo evacuadas da cidade, ela e o irmão fogem de casa para serem evacuados, e nisso a gente vai ver a protagonista descobrir mais dela mesma, descobrir um pouco mais do mundo. É assustador o quanto a gente vê que ela não sabia das coisas, ela não sabia o que era grama. Quando ela finalmente vê o mar, ela fala, nossa, eu vi uma coisa grande azul. E, velho, tipo, é muito, muito triste. Tinha momento em que eu precisava prender o fôlego pra não chorar. A escrita é muito, muito, muito rápida, muito fluida. O livro em si, ele é bastante rápido porque a diagramação dele é maravilhosa. Apesar de ter amado o livro, ter amado a Ada, a personagem que, assim, que ganhou meu coração, que ganhou meu afeto, foi a Susan. É muito incrível a gente conhecer um pouco dela, saber em que tipo de situação ela tá. Apesar da Ada não saber o nome disso, ela sabe que tem alguma coisa errada. E nós, leitores que estamos lendo, a gente compreende o que ela passou, compreende o que ela tá passando. É muito lindo ver pessoas que foram tão maltratadas pela vida, as pessoas que sofrem tanto, aprendendo a juntar os caquinhos do coração, convivendo com isso. E, cara, eu só preciso dizer o quanto eu amei esse livro. Eu tô louca, louca, louca pelo segundo livro, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Mas, velho, eu já amo, já é um favoritinho com toda certeza. E eu finalmente li Senhor das Sombras, é o segundo volume da trilogia Os Artifícios das Trevas. Que livro sensacional. Eu não posso falar do que ele se trata, porque por ser uma sequência vai ter muito spoiler do primeiro livro. Eu só posso dizer que aqui as coisas estão maravilhosas. Eu só achei que a autora, a Cassandra, ela às vezes enrolava um pouquinho, sabe, na narrativa dela. Mas apesar de que isso não me incomodou, porque depois que a gente lê todos os livros dela, a gente se acostuma com a narrativa. Mas tinha momentos que era um pouco quanto cansativo, que dava a impressão que ela enrolava pra finalmente contar as coisas. Mas, de qualquer forma, gente, esse livro é incrível. O Julian é... eu amo esse homem, tipo, de todo o meu coração. E é muito triste, em algumas partes, a gente vê o quanto ele sofre, o quanto a Emma sofre, o quanto as pessoas, num total, estão sofrendo, mas às vezes precisa guardar isso pra si mesmo, pra não preocupar o outro. Então, cara, eu só posso dizer que esse livro é incrível. E por último, eu li Razão e Sentimento, da Jane Austen. Aqui a gente vai conhecer uma família, uma mãe e 3 filhas. O pai delas morreram, então elas precisam sair da propriedade onde moram para ir morar em um outro lugar. Aí dessa família de mulheres, a gente tem 2 irmãs que são as protagonistas dessa história. É a Eleanor e a Marianne. E cada uma vai se apaixonar e cada uma vai lidar com isso de uma maneira diferente. A Eleanor, ela é muito centrada, ela é muito cabeça, pensa muito antes de agir. Ela é de fato a razão. E a Marianne é extremamente sentimental. E sentimental que, nossa, me irritou muito, mas tudo bem. O livro é grande parte pela perspectiva da Eleanor, mas a gente tem muito dos dramas da Marianne. O livro gira em torno de um determinado acontecimento e eu gostei muito, 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 muito do livro, eu gostei muito da escrita, eu acho que pra mim foi muito mais fácil entrar nessa história do que foi com Orgulho e Preconceito, pelo simples fato de ter sido meu primeiro contato com o autor e não saber muito certo o que será, que o final me decepcionou um pouco. Eu esperava coisas mais grandiosas pras irmãs, principalmente pra Eleanor, que é a personagem mais forte, é a personagem mais determinada que eu conheci, assim, nos últimos tempos, e o final dela foi um tanto quanto decepcionante. Eu esperava, tipo, coisas maiores pra ela, porque ela simplesmente merecia. Mas, de qualquer forma, foi um livro incrível. Eu tô super ansiosa pra ler os outros livros da autora. Eu tenho tanto Emma quanto Persuasão e eu não sei qual ler primeiro. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência literária incrível. E a cada vez que eu conheço mais os livros dessa mulher, eu me apaixono mais.